Olá, nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, algumas coisas de Gênesis. O interessante desse livro é que ele fala sobre o início, né? Foi escrito por Moisés e faz parte dos Pentateucos, dos 5 livros criados por Moisés, os livros mosaicos, né? Mas a gente está aqui para falar em coisas difíceis, não. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. E a Bíblia diz logo aqui no início sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. O versículo 1 do livro de Gênesis, que quer dizer o início, ele diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra. Não está falando de um céu, está falando os céus. Então existem mais de um céu, né? E a gente se aprofundar na palavra, a gente vai entender isso. Mas aqui, eu estou falando sobre agora, sobre nós, sobre a terra. Então, nós vamos lá, o 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Né? Então, a gente vê aqui que Deus, ele começa já criando o ambiente para poder manifestar o seu poder. Depois a gente vê que Deus começa a mover a sua criação, os bichos, a germinação da terra. Deus começa a mover as coisas. Mas o mais interessante dessa palavra de Gênesis, do início de Gênesis, é que Deus, ele cria o ambiente, ele prepara o espaço. Olha bem, vê se Deus está falando com você nessa manhã. Ele prepara o espaço, ele cria luz, ele tira as trevas, ele o Espírito Santo já está no ambiente. Então, quando o Espírito Santo já se apossa do ambiente, Deus entra e trabalha. Deus entra e move. Né? A gente vê no livro de Gênesis, logo no início dos primeiros capítulos, é que Deus, primeiro, ele cria o ambiente. E depois ele cria o homem. Depois ele cria a mulher. Mas primeiro ele cria o ambiente para o homem viver. Às vezes você não está entendendo por que você está no seu processo, mas Deus está criando o ambiente para que você tenha domínio sobre ele. Porque quando Deus cria o homem, ele mostra todas as coisas e ele diz aqui: é para o homem ter domínio sobre essas coisas. Deus, ele não preparou você agora e vai preparar a sua vitória. Ele já preparou a sua vitória. Ele está te preparando agora para você tomar posse desta vitória e ter